Jesus Cristo, amém. Amém, igreja. O tema da mensagem está ligado diretamente à celebração da ceia do Senhor. Tomar o cálice indignamente. Esse é o título. Eu convido você a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 30, é um texto que normalmente nós usamos na celebração da ceia, e é o texto que eu vou me utilizar dele para a pregação dessa noite. E vai ser mais uma aula do que uma própria pregação, uma aula sobre o tema que envolve a celebração da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que hajam partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém, igreja? Bom, amados, Paulo estava escrevendo uma carta corretiva para a igreja de Corinto. Essa carta foi escrita por volta do ano 55 a 56 da era cristã, logo no início da história da igreja. E havia um problema muito sério dentro da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade que proveio de um meio muito pagão, havia muito paganismo, muita idolatria, e naquela cidade começou um grupo de cristãos e se formou uma grande igreja, um grande grupo de cristãos, um grande número de pessoas foram alcançadas e se tornaram cristãs. Então imagina uma igreja que tem um crescimento muito rápido, e gente de todo tipo começa a fazer parte dessa igreja, e a palavra sendo ensinada, e muitos não mudavam o seu comportamento de vida. Foi algo que eu comentei hoje pela manhã no batismo. A maior prova da nossa verdadeira conversão é que há uma mudança na nossa vida, uma transformação a partir do momento em que cremos e recebemos Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo estava tendo muito trabalho naquela igreja. Ele diz aqui logo no versículo 17, eu não tenho motivos para elogiar. A palavra louvor significa elogio. Eu não vos louvo, não tenho motivos para elogiar vocês, porque eu estou sabendo que entre vocês está havendo uma quebra de unidade, disputas, há ciúmes, contendas, há partidarismos. No início da carta, Paulo estava dizendo ali que a igreja, uns se colocavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A igreja estava dividida em panelinhas, em pequenos grupos, cada um se achando melhor que o outro, e cada um seguindo aquele que eles achavam que era o seu principal líder. Partidarismo, disputas, sem contar que naquela época também falsos mestres já estavam adentrando a igreja com falsos ensinamentos. Alguns inclusive acusando Paulo de que ele não era apóstolo,
que ele não tinha autoridade de apóstolo. Então, dentro dessa carta toda, você vai ver Paulo defendendo o seu ministério, né, corrigindo a igreja, e de uma forma muito pontual, ele chega nesse momento para corrigir aquilo que estava acontecendo no momento de culto, no momento de celebração da ceia do Senhor. Havia um costume dentro da cultura da época, que eles iam para o culto e levavam os seus alimentos para ter uma refeição comunitária. No começo da igreja Manaim, às vezes nós nos reuníamos, no domingo pela manhã, e fazíamos um almoço comunitário. Quem é dessa época? 2006 a 2010, a gente fez isso várias vezes. Começo da igreja, e aí a gente reunia e tinha aquele almoço. A igreja de Corinto acontecia isso. E depois disso eles iam celebrar a ceia do Senhor. Então chegava para o culto, tinha ali o momento da palavra, da ministração, dos hinos, aí todo mundo ia comer. Só que os ricos levavam os seus alimentos, juntavam com a sua família no canto, comiam à vontade, os pobres, os necessitados ficavam de lado, alguns nem tinham o que comer e ficavam vendo os outros comerem. Aquilo não era aceitável de forma alguma. É isso que Paulo começa a corrigir nesse início do texto que nós estávamos lendo. Alguns comem antecipadamente. Paulo estava dizendo, em outras palavras, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês já não almoçam e não comem na casa de vocês? Vocês não têm casa onde comer? Venha só para o culto, para a gente celebrar a ceia. Do jeito que vocês estão fazendo, estão profanando a ceia do Senhor. Eu imagino Paulo muito irado, corrigindo aquela igreja, algo que estava acontecendo, banalizando a celebração da ceia do Senhor. E na carta toda, você vai ver logo no começo da carta, Paulo corrigindo a impureza sexual sendo tolerada dentro daquela igreja. Ele diz lá que ficou sabendo, através dos da casa de Cloe, que houve até quem possuísse a mulher do seu pai. Algum filho possuiu a madrasta. Aquilo era algo absurdo, nem os pagãos faziam esse tipo de coisa. E Paulo começa a corrigir essa igreja, falando da impureza sexual, falando do excesso de sensualidade que havia. Você pega, voltando um pouquinho atrás aqui, quando ele começa a dizer, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, capítulo 6, versículo 12, enfim, ela é uma carta corretiva. E chega no momento em que agora ele vai corrigir o culto, o momento da celebração da ceia do Senhor. Porque havia literalmente se transformado numa bagunça. Perdeu o sentido original. As pessoas vinham para o culto, vinham para aquele momento, tinham uma confraternização que no começo deveria ser até muito bacana, mas que com o tempo acabou se tornando totalmente partidária, divisória, os ricos de um lado, o pobre do outro, cada um comia o que trazia, e gerando uma grande confusão, uma contenda dentro da igreja. Não podia ficar daquele jeito. Então Paulo, ele escreve esse texto que nós usamos frequentemente na celebração da ceia, justamente para corrigir, para colocar as coisas em ordem, para avisar aquele povo que a ceia do Senhor não era algo banal, não era algo comum, não era algo para ser feito de qualquer jeito, como estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E ele diz muito claramente, não há elogios para vocês. Ele termina o início da carta aqui no versículo 22 dizendo, que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisso certamente eu não vos louvo. Não havia elogio para os membros daquela igreja. E aí então Paulo começa a ensinar de maneira correta a forma como a ceia do Senhor deveria ser recebida e celebrada. E ele diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele começa a trazer à lembrança aquilo que ele havia tomado conhecimento. Paulo não estava presente na última ceia com o Senhor Jesus, mas ele tomou conhecimento e ele recebeu essa instrução do Senhor Jesus. E ele transmite agora para a igreja. Ele traz a lembrança na noite em que o Senhor foi traído. Ele estava lembrando a igreja daquela última ceia de Jesus com os seus discípulos,
quando o traidor Judas Iscariotes é revelado. E ele diz assim: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aquela atitude do Senhor Jesus Cristo, de pegar um pedaço de pão, eles também haviam jantado, era a celebração comum que os judeus faziam na Páscoa. E então depois ele celebra de uma forma diferente. Ele pega um pedaço de pão, ele parte aquele pão e ele distribui aos seus discípulos que estavam ali naquela casa que havia sido devidamente preparada para aquele momento. E ele diz: olha, o que vocês estão comendo é o meu corpo que é entregue por vós. Jesus não estava dizendo que aquele pedaço de pão ia se transformar no corpo dele, mas ele estava trazendo uma explicação espiritual do que estava prestes a acontecer, de que logo depois ele seria entregue para ser crucificado, o seu corpo seria entregue a favor de muitos, a favor de todos os que creem. Ele estava revelando isso, um princípio espiritual, amados. Por isso que nós hoje também fazemos a mesma coisa. Quando nós distribuímos esse pedacinho, essa fração de pão, o que deve acontecer no coração de cada um de nós é trazermos a lembrança, a memória, o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos naquele momento presente junto com Jesus e Ele estivesse dizendo: o meu corpo vai ser entregue por vós. Para os discípulos aquilo ainda não tinha acontecido, eles vão compreender depois. Para nós sabemos que já foi um fato consumado. O Senhor Jesus já entregou o seu corpo por nós e o seu sangue foi derramado. Por isso que logo na sequência Paulo diz também: por semelhante modo, depois de haver ceado, depois deles haverem comido o pão, Jesus toma um cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança. Ele tomou um cálice, um copo de suco de uva, ou do vinho que eles tinham na época, e ele diz: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. O que Jesus estava dizendo ali? A antiga aliança estava sendo findada naquele momento. A aliança da lei, que não pôde levar ninguém à salvação, porque não houve nenhum homem, nenhum ser humano, além de Jesus Cristo, na sua natureza humana, se identificando conosco, que pudesse ter cumprido toda a lei. Somente o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E ele diz então: uma nova aliança está sendo assumida nesse momento. Ao derramar do seu sangue na cruz, uma nova aliança foi estabelecida. Nós conhecemos pelas referências do Antigo Testamento todo aquele cerimonial que havia no passado. Desde quando a primeira Páscoa foi instituída, quando o povo é chamado a sair do Egito, na última noite em que a Páscoa é instituída, em que através de Moisés é transmitida uma ordem para o povo, que eles sacrificassem um animal perfeito, um cordeiro, e se não fosse suficiente para que uma só família, que dividisse em duas famílias, mas tinha que ser consumido por inteiro, e que o sangue daquele cordeiro, logo após ter sido sacrificado, deveria ser passado no umbral das portas, nos batentes da porta da casa deles. Aquilo já era uma referência a esse momento em que Jesus Cristo estava dizendo que o sangue de uma nova aliança seria agora estabelecido. Uma nova aliança seria estabelecida através do sangue de Jesus Cristo, que lá atrás já havia sido apontado no sacrifício dos animais que eram levados para o templo para serem sacrificados, né? Quando a pessoa levava o animal e ela entregava aquele animal que não tinha nada a ver, né? Inocente, mas ia pagar o preço do pecado do seu proprietário. O animal era sacrificado, o sangue aspergido, tudo aquilo apontava para esse momento, para o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, né? Paulo ensinando a igreja, ele repete as palavras que Jesus Cristo disse naquela última ceia com os seus discípulos. E ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em minha memória. Jesus estava deixando uma ordem. A ceia do Senhor, juntamente com o batismo, são os dois sacramentos reconhecidos pelas igrejas reformadas. A Igreja Católica Romana tem lá 7 sacramentos, mas os dois únicos sacramentos bíblicos ordenados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. E aqui então a ceia está sendo estabelecida em memória ao sacrifício de Jesus Cristo, para que a igreja celebrasse, trouxesse a memória, jamais se esquecesse, jamais perdesse o sentido original daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, estabelecendo uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança perfeita, que jamais seria quebrada, rompida, porque quem garantiu aquela aliança era o próprio Deus. Sabe quando que Deus revelou que aconteceria isso? Deus revela isso lá para Abrão, quando Ele chama Abrão para um momento de uma aliança, e Ele diz lá: olha, separa os animais, sacrifica os animais, divide pelo meio, coloca cada parte de um lado. E dentro daquela cultura lá em que Abraão vivia, quando alguém ia fazer uma aliança de sangue, se sacrificava um animal, dividia o animal, e as duas pessoas que fariam a aliança passavam pelo meio daquele animal. Passavam pelo meio e estava ali simbolicamente estabelecida uma aliança. O que acontece quando Deus faz essa aliança com Abraão? Abraão não passou pelo meio. Um grande e pesado sono tomou Abraão, e Abraão adormeceu. E lá no texto de Gênesis diz que 2 fogareiros passaram pelo meio daqueles animais. O próprio Deus fez a parte dele e fez a parte do homem, porque o homem não conseguiria fazer. Jesus Cristo, feito homem, o Deus feito homem, vem e cumpre agora a aliança, os dois lados da aliança, a parte de Deus e a parte do homem. Por isso que foi necessário que o Senhor viesse em natureza humana, para que se estabelecesse uma aliança que jamais fosse quebrada. E qual é o significado dessa aliança de sangue? O perdão dos nossos pecados. Através dessa aliança, nós fomos reconciliados com Deus. Através dessa aliança, nós ganhamos uma nova vida. Foi pregado no domingo passado, o retrasado, a regeneração, o novo nascimento, gerados de novo agora pelo Espírito de Deus. Então, amados, o significado da ceia do Senhor, ele é muito profundo. Não é algo que pode ser banalizado e feito de qualquer forma. Não é algo que a gente possa fazer só por tradição ou por costume da igreja. É algo que nós precisamos fazer todas as vezes, e fazemos uma vez por mês no primeiro domingo. É algo que a gente tem que parar esse momento e pensar profundamente, trazer no coração aquilo que custou a nossa salvação, a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, o sacrifício para perdão dos nossos pecados. A Bíblia deixa isso extremamente claro. Ele morreu por causa dos nossos pecados, da dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. E então, por um ato de fé, eu recebo, eu creio que esse sacrifício foi perfeito, único, e eu coloco toda a minha vida diretamente debaixo dessa unção do sangue de Jesus Cristo, coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes nós cantamos ou falamos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Literalmente, eu me imagino, sendo coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança que foi colocada sobre a nossa vida. Quando aquele sangue foi derramado na cruz, todo aquele que crê estava sendo coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E agora sim nós somos aceitos pelo Pai. Agora sim
nós podemos nos colocar na presença de Deus, do Pai. Temos o livre acesso para orar e falar diretamente com o Pai, porque Jesus Cristo nos cobriu com o seu sangue. De nenhuma outra forma nós seríamos aceitos pelo Pai. Então a ceia é um memorial que nos leva a compreender a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela tem uma importância que se relaciona com o passado, com o presente e com o futuro. Por que com o passado? Porque ela é um memorial da morte de Jesus Cristo. Já aconteceu, né? É um fato. A ceia é um memorial da morte de Jesus Cristo. O sacrifício que nos trouxe a paz, que nos reconciliou com Deus, que perdoou os nossos pecados. Através da ceia do Senhor trazemos a memória, a lembrança da morte salvífica de Jesus. Ela nos lembra o preço que foi pago para a nossa redenção, o nosso resgate. Então, ela está relacionada com o passado, com algo que já aconteceu. Mas a ceia também está relacionada com algo do presente. E qual que é o presente? A importância dela no presente. A importância da ceia do Senhor no presente, que ela é um ato de comunhão com toda a igreja. Nós não estamos aqui reunidos todos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém? A igreja não é um corpo com vários membros. Presente, no presente, na data de hoje, nesse momento que nós estamos aqui, a ceia se relaciona com o momento presente da nossa existência, da nossa vida. E aí então ela se relaciona também com o futuro. Como que a ceia do Senhor se relaciona com o futuro? Porque ela aponta para a nossa futura comunhão perfeita com Cristo. E quando que ela diz isso? Né? No texto que nós lemos. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Ela aponta para o nosso encontro futuro com Jesus Cristo. Ou Ele vindo na sua segunda vinda, ou nós indo, né, na ocasião da nossa morte. Né? Então, ela aponta para o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é vida eterna. Amém, igreja? Eu compartilhei isso na sexta-feira, no sepultamento do pai da nossa irmã Regina. Né? O seu Luiz faleceu com 88 anos, uma vida longa. Teve o privilégio de nessa vida ter se rendido a Cristo. Partiu e foi para a glória. Teve um encontro com o Senhor. Todo aquele que parte nessa comunhão tem um encontro, tem vida eterna. A palavra de Deus dá essa garantia absoluta. Nós já temos a vida eterna, já temos a garantia da nossa salvação. E eu preguei aí sobre o penhor do Espírito, porque é Ele quem nos garante que a obra que começou vai ser completa em nome de Jesus. Então a ceia do Senhor, ela aponta também para o futuro. A ceia do Senhor, ela se relaciona com o passado, com o presente e com o futuro. É maravilhoso a gente parar e pensar nisso, né? Como é completa a obra do Senhor Jesus Cristo. E aí então Paulo, ele chega num ponto em que leva a igreja a uma reflexão em relação à condição que cada um está celebrando a ceia. Por isso que o título da nossa mensagem aqui, que eu postei até no nosso grupo, né? Tomar o cálice indignamente. Compreendendo agora a importância da ceia do Senhor, agora nós vamos fazer uma autoanálise. É isso que Paulo estava fazendo com a igreja naquele momento. Sendo a ceia do Senhor algo tão sagrado, algo tão santo, algo tão importante, tão solene, solene no natural e solene no espiritual, como que eu tenho participado da ceia do Senhor? Lá na igreja de Corinto estava tendo um problema seríssimo, porque as pessoas estavam vindo para a ceia do Senhor, participando de qualquer jeito, desprezando a ceia do Senhor, fazendo um banquete, um almoço, uma janta antes, com divisões, com contendas, com pecados não confessados, indo de qualquer jeito para a ceia do Senhor. Como que nós, essa é a lição que fica para nós hoje, como que nós, compreendendo a importância da ceia do Senhor, podemos celebrar a ceia do Senhor de forma indigna? E Paulo diz assim:
que muitos ali estavam participando da ceia do Senhor indignamente. E porque estavam participando da ceia do Senhor indignamente, haviam entre eles muitos fracos e doentes. Não era fraqueza e doença física, era fraqueza e doença espiritual. Aquela igreja estava doente, fraca espiritualmente. Alguns até mortos espiritualmente. E quando nós estamos fracos espiritualmente, muitas vezes nos enfraquecemos até na saúde física. Muitas vezes o abatimento de alma pode levar até um abatimento do vigor, da disposição física, uma fadiga, um cansaço, uma indisposição. E Paulo alerta a igreja de uma forma muito direta, muito franca. E ele coloca para aquela igreja: há muitos que estão participando indignamente, por isso estão fracos espiritualmente, estão doentes. E cabe para nós hoje fazermos essa autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo. É isso que ele dá como conselho, como orientação para aquela igreja. Cada um examine-se a si mesmo e veja se você está participando da ceia do Senhor de uma forma digna. Examine-se a si mesmo. Não é para examinar a vida do irmão, nem da irmã. Olha lá, está vendo aquele irmão? Eu sei que está com problema no casamento, tem problema na família e está participando da ceia. Não. Não é para examinar a vida do irmão. Examine-se o homem, cada um a si mesmo. Então, amados, quando nós vamos para esse momento de examinar a nossa própria vida, o que é que pode me impedir de tomar a ceia do Senhor, de fazer parte desse momento? Um pecado não confessado, uma vida deliberada em pecado, um pecado que não é abandonado, que não há um arrependimento genuíno. Eu confesso a Deus: perdoa o meu pecado, Senhor, pequei novamente. Amanhã, perdoa o meu pecado, Senhor, pequei novamente. No terceiro dia, e assim vai, os 31 dias do mês. Que arrependimento que houve, se todo dia eu tenho que pedir perdão pelo mesmo pecado? Que mudança está havendo na minha vida, se eu não estou me submetendo ao Espírito Santo para que esse pecado seja arrancado de uma vez? Arrependimento, ele deve vir acompanhado de um desejo sincero de transformação, de abandono de um pecado. A palavra diz que há pecados que tenazmente nos assediam. O diabo sabe quais são as nossas fraquezas e ele vai agir continuamente nessas áreas em que nós somos mais fracos. Um pecado que nos assedia. Mas como eu posso vencer esse pecado? Me submetendo em obediência à palavra de Deus, consagrando o meu corpo, vivendo com disciplina. Envolve tudo. Disciplina, esse negócio aí é coisa de religioso. Não, religiosidade é uma coisa negativa, mas uma vida de disciplina, uma vida de obediência, Jesus Cristo viveu assim, em completa obediência ao Pai, e Ele é a nossa referência. Paulo diz lá no capítulo Romanos, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, que o pecado não terá domínio sobre nós. Uma vez que nós nos submetemos ao Espírito Santo, há um trabalho contínuo do Espírito Santo para que cada área da nossa vida seja consertada. Eu disse hoje pela manhã no batismo que não é do dia para a noite. Algumas coisas a gente consegue vencer rapidamente. Há pecados que a gente chuta rapidamente e não fazem mais parte da nossa vida. Mas e aquele pecado que está acostumado desde a infância, que criou raiz? Aquele vício, aquele mau costume, aquela palavra, aquele pensamento ruim, aquele olhar cheio de malícia, de concupiscência. Talvez não saia do dia para a noite, mas se nós nos submetemos ao Espírito, essas áreas da nossa carne vão perdendo importância na nossa vida. E aquilo que antes nós até sentíamos prazer e desejo de fazer, nós começamos a sentir nojo. Aquilo causa nojo. Aquilo que um dia me dava prazer, hoje me dá nojo.
Nós temos que chegar nesse ponto. E quando que nós chegamos nesse ponto? Quando o Espírito de Deus, a gente se submete. Se você não se submeter, você não vence o seu pecado. Se ficar nessa de coitadinho, a carne é fraca. A carne é fraca é uma advertência, não é uma desculpa. É uma advertência, ela é fraca mesmo. Então você tem que se fortalecer no Espírito para vencer toda a fraqueza da carne, todo vício, dependência química, dependência de álcool e por aí afora. Vícios na área sexual, vícios de sensualidade. Tem que se submeter ao Espírito. E como que eu me submeto ao Espírito? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que ela ensina, então eu devo praticá-la. Eu sei o que a palavra de Deus ensina, mas eu faço vista grossa e digo, não, isso aqui tem que atualizar para o nosso tempo. A prática da homossexualidade não é mais pecado, isso era uma interpretação do passado. Continua e vai continuar sendo pecado até a vinda de Jesus Cristo. Não se engane, nós temos que corrigir os nossos pecados, nós temos que nos submeter. Se isso não acontece, eu participo da ceia do Senhor, eu estou participando indignamente, sendo réu do corpo e do sangue de Cristo. Sabe o que é ser réu? É ser culpado. Se eu participo indignamente, eu sou culpado da morte de Cristo, porque eu estou desprezando o poder do sacrifício de Cristo, que pode me perdoar e me transformar. Então, amados, é muito sério. Um outro motivo que me impede de participar dignamente da ceia do Senhor, e que muitas vezes passa despercebido, reter o perdão, não perdoar, estar em contenda com alguém, seja irmão ou não seja irmão na fé, seja parente ou colega de serviço, seja um patrão, alguém que te humilha constantemente e você alimenta raiva, alimenta mágoa, deseja o mal para aquela pessoa. Se você participa da ceia sem ter liberado perdão para alguém, alimentando mágoa, raiva, não participe. Primeiro conserta a sua vida com Deus. Primeiro resolve o problema da contenda. Vai lá e peça perdão e reconcilie. Mas foi a pessoa que fez contra mim, eu vou pedir perdão? Vai, porque você é o crente. Você vai. Independente, chega diante da pessoa com quem você está tendo uma contenda, uma situação que não foi resolvida. Irmão, fulano, eu vim aqui, me perdoa, quero reconciliar, perdoa aquela discussão. Não te perdoo. Problema seu, eu pedi perdão. Vai embora em paz para casa. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Perdão não significa que eu vou ter que continuar convivendo com aquela pessoa. De repente não tem como conviver, mas eu perdoei, não desejo mais o mal, aquilo não afeta mais a minha alma, aquele problema foi resolvido diante de Deus e Deus sabe como está o meu sentimento, o meu coração em relação àquela pessoa. A questão do perdão é tão séria que se nós não perdoamos, os nossos pecados não são perdoados. É muito, muito, muito sério. Por isso, amados, nós temos que liberar perdão. Ou não podemos participar da ceia do Senhor. Estaremos participando indignamente e seremos réu do corpo e do sangue de Cristo. Então são essas coisas que Paulo estava corrigindo. Poderíamos aqui falar outras situações, mas essas duas resumem tudo. O pecado não abandonado, o pecado assumido como algo natural, e o não liberar perdão, estar em contenda com alguém, estar em conflito, marido e mulher, pai com filho. Essas situações elas têm que ser consertadas diante de Deus. Aliás, não é só para a ceia do Senhor, até mesmo para trazer uma oferta no altar. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz: vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois você traz a tua oferta. O culto é trazer uma oferta a Deus. Cantar louvores é oferecer algo a Deus. Não vai ser aceito se eu estou com um problema de contenda, de raiva, guardando ódio, guardando mágoa, raiz de amargura. Por isso que muitas vezes as coisas não funcionam na nossa vida. Por isso que muitas vezes as orações, elas não surtem o efeito que nós desejamos. As nossas orações, as bênçãos não chegam,
porque há uma barreira espiritual impedindo. Algo que precisa ser consertado primeiro diante de Deus. Mas há também, amados, a questão da fé. Uma vez que eu compreendo esse sacrifício, e eu confesso ao Senhor os meus pecados, eu entrego a Ele em humilhação a minha condição, e peço ao Espírito Santo que me ajude a vencer as áreas que eu ainda não venci. Se isso é feito de uma maneira genuína, verdadeira, diante de Deus, eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É receber por fé. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu não posso chegar num culto e dizer: hoje eu não preciso confessar nada, que eu não tenho pecado nenhum. Acabou de cometer um pecado. Mentiu. Porque a nossa natureza humana, infelizmente, nós não conseguimos passar um dia sem cometer pelo menos um pecado. Talvez você não peque com uma atitude, mas você peca com uma falta de atitude, com uma omissão. Você teve a oportunidade de fazer o bem para alguém e não fez, pecou. Talvez você não peque com palavras, mas pensou mal, pecou. Então, amados, é muito difícil. E como que nós podemos resolver isso? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é a grande oportunidade que o Senhor nos dá de um recomeço. Nós sempre podemos recomeçar. Nós sempre podemos chegar diante de Deus, seja qual for o pecado que você cometeu. A não ser que tenha blasfemado contra o Espírito Santo, aí já é uma outra situação, né? Quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende, né? Não é nascido de novo. Mas essa condição, você pode se colocar diante de Deus, confessar, admitir: Senhor, eu pequei mesmo, eu fiz isso. Às vezes é necessário até que você confesse com o irmão, para receber uma oração e ser curado na sua alma. Mas abra o coração diante de Deus, admita a sua fraqueza, a sua debilidade, admita o pecado. Davi recebeu o perdão no momento em que Natan tinha acabado de apontar para ele: tu és o homem. E ele disse: pequei contra Deus. Primeira coisa que ele fala: pequei contra Deus. E depois a gente tem o testemunho de todo o arrependimento por qual ele passou no Salmo 32, no Salmo 51. Ali Davi expressa toda a dor do pecado que ele havia cometido. E para o resto da vida dele, ele assumiu toda a consequência daquele pecado. Nunca se levantou contra Deus por causa do mal que estava acontecendo na família dele, que era a consequência do seu pecado. Na época de Davi, era o tempo da lei. Nós ainda temos o privilégio de estarmos no tempo da graça. E muitas vezes as consequências do nosso pecado, muitas vezes Deus até nos poupa delas. Mas nós precisamos emendar a nossa vida. Tem que haver no coração um propósito de não pecar mais, de não cair de novo. Se caiu de novo, e se o arrependimento é sincero, Deus vai perdoar de novo. O que não pode perder é o propósito de mudança, de santificação. Então Deus olha para cada um de nós, conhece o meu coração, conhece o coração de cada um aqui, e Ele sabe, e só Ele pode julgar, né, se a nossa confissão, se o nosso arrependimento é genuíno, é sincero, se há dor no nosso coração por causa do nosso pecado. O livro de Hebreus, ele cita Ló como um homem justo. Aliás, Judas também, cita.
porque apesar de Ló viver dentro daquela cidade cheia de pecados, e a sua família já estava contaminada, ele não se conformava com aquilo, ele sofria por causa daquilo. E Ló foi um pecador, né? A gente conhece a história e o fato terrível da sua vida, mas se angustiava por causa do pecado. Isso significa que eu não me conformo com o meu pecado, eu não aceito que ele permaneça na minha vida, eu vou continuar me submetendo, me arrependendo, me colocando na presença de Deus até que ele seja vencido. E alguns só vão ser vencidos quando a gente passar dessa para a glória. Tem alguns que a gente não vai ver vitórias, né? A gente vai lutar com eles até o fim. Mas cabe a cada um de nós, amados, essa compreensão. O que não pode acontecer é viver bem com o pecado. Então, dentro dessa palavra, né, de uma forma bastante racional, de uma forma bastante consciente, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Feche